Oi, queridas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma pessoa super especial para falar aqui com vocês, que é o Tcharam, meu marido! Ele vai se apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou mãe de 4 e ele é pai de 4 também, então acho que é uma pessoa com muita propriedade para falar aí sobre a amamentação, o papel do pai na amamentação, o papel do pai nesse pós-parto e maternidade. E aí, eu já vou adiantar pra vocês o seguinte, eu não combinei nada com ele. Ele não sabe as perguntas que eu vou fazer. E eu falei pra ele que eu queria que fosse bem natural Apesar mesmo. de eu insistir muito. Falei que vai ser bem natural. Então eu tô com a minha colinha aqui, mas ele não sabe o que eu vou perguntar. E o objetivo desse vídeo realmente é que vocês compartilhem aí com os parceiros, com os papais, com os futuros papais ou os pais que já estão aí atuando como pai, para que a gente possa cada dia mais levar informação, tá? Se apresente um pouquinho. Claro. Sou Leonardo Fernandes Coelho, né? Esposo da Vanessa já, vamos fazer aí 13 anos junto, 12 anos de casado, 4 filhos, sendo que os 4 filhos a gente teve em 5 anos depois de casado. E é isso. Eu estou aqui nessa jornada com a Vanessa, conhecendo um monte de coisa sobre amamentação o tempo todo. É isso mesmo. Então, vamos logo aqui ao nosso assunto, tá? Para quem não conhece, né, nós temos 4 filhos, que são a Alice, mais velha, que tem 10 anos, os gêmeos, Carlos e Luísa, que tem 8 anos e meio, então a diferença da Alice para os gêmeos é de 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E aí tem o Miguel, que é o caçulinha de 6 anos, que dá uma diferença dos gêmeos pro Miguel de 2 anos e 9 meses. Então, assim, como ele falou, em 5 anos a gente já tinha 4 filhos, né? Então, é bem escadinha. Foi um processo muito intenso. Hoje a gente consegue respirar, né? Eu consegui voltar ao mercado de trabalho. Envelhecemos 10 anos. Envelhecemos, exatamente. Mas quando eles eram muito pequenininhos era bem turbulento, né? E aí eu queria que você contasse, na sua percepção, tá? Resumidamente, claro, como que foi o processo de amamentação dos 4? Da Alice, a gente era pais de primeira viagem, não sabia nada do que era ser pai, só sabia que eu queria ser pai, né? Foi uma gestação muito boa, apesar da Vanessa ter bastante ânsia, né? Teve bastante enjoo e por isso até acabou saindo do trabalho. A gente fez várias mudanças na nossa vida. As mudanças com a Alice já começaram antes mesmo dela nascer. Uhum. Nesse processo, eu lembro que a gente nunca foi atrás de informação sobre a amamentação, né? Nunca fomos atrás. A única coisa que a gente foi do enxoval, o que tinha pra fazer, o que tinha que comprar, poltrona, almofada, quartinho, nossa, tem que fazer o quartinho dos sonhos, não sei o que, cheio de trequinho, porque é menina. Mas de amamentação mesmo eu não lembro. E aí quando a Alice nasceu, a Vanessa não teve nenhum apoio, nenhum momento, só na maternidade lá. Nenhum apoio profissional. Nenhum apoio profissional, nenhum apoio profissional. O apoio da família sempre teve, mas aquele apoio também que é bem conturbado, né? As mães querem colocar as histórias delas no jogo e as histórias delas não tem nada a ver com o que a criança faz, isso gera um estresse na mãe, gera um estresse no pai, aquela coisa louca. Mas assim, eu lembro disso, que a gente não tinha informação e fomos fazer a amamentação. No primeiro momento, a Vanessa acho que amamentou com muita dor até, né? Foi isso, né? Foi. Muita dor, e eu falo, gente, isso não é normal. Como assim? Tá com dor? Então é só colocar no peito e vai amamentar. Tem leite? Aí, espreme o negócio, sai. E aí coloca a Alice pra amamentar e nada. A Alice foi um bebê que chorou muito, né? Durante muito tempo, durante 3 meses, assim, cravados, ela chorou muito, tinha muita cólica, a gente acordava muitas vezes. Foi aí que eu descobri que a questão de acordar de madrugada é uma questão de... Eu acho até que é instintivo, não é nem força de vontade, porque como eu estava preocupado, qualquer barulhinho eu levantava rapidinho da cama, rapidinho pegava, rapidinho te dava e assim por diante. Mas a gente não teve esse apoio. E eu lembro que foi caindo ali o processo, a Vanessa tinha, aí eu sempre no ponto de vista positivo que tem, que eu sou assim, sou positivo em qualquer circunstância, esse sou eu. E aí eu falava, não, mas vai dar certo, fica tranquila, a Alice tá conseguindo mamar, ela tá ficando satisfeita, e a Vanessa já tinha umas coisas na cabeça que outras pessoas colocaram na cabeça dela, né? Eu lembro disso. Foi até pontos de discussão entre nós dois.
E eu falava, para de ouvir essas pessoas, para de esquece isso, vamos focar aqui na Alice, bem objetivo. E ela já estava num processo de, tipo, não acreditando mais que o leite dela era o suficiente. Na minha visão, hoje, olhando tudo para trás, esse foi o ponto principal do desmame precoce, que teve ali, se desmamou com 3 meses e pouco, né? Uhum. A gente procurou processo de relactação, sei lá, teve tanta coisa que eu nem lembro agora. Mas a Alice foi um trauma, assim, no ponto de vista de amamentação para a Vanessa, porque ela chorava, que não ia conseguir amamentar, que estava fazendo isso com a filha dela, meu Deus, o que ia ser... E é ruim, né? Porque a gente não consegue fazer muita coisa do ponto de vista paterno, porque tá no corpo da mulher, tá na cabeça da mulher, o apoio que a gente dá às vezes não é suficiente, porque a rede de apoio também não facilita. Então é isso, a gente não tinha informação, não tinha nada. Sim. Né? Agora dos gêmeos, por ter já o histórico da Alice, né? Já fomos buscar informações. Porém, eu tinha um preconceito, eu lembro. Ela falou assim, vamos ter gêmeos, tal, não sei o que, eu quero procurar uma consultora de amamentação. Eu falei, quê? Como é que é? Você tá de brincadeira que existe uma consultoria pra você ensinar a mamar. Mesmo já tendo uma experiência muito negativa na primeira vez. E são coisas que eu evoluí também, Sim, né? a gente vai quebrando, né? Mas mas até eu também não tinha noção de como a consultora era incrível. Sim. Eu, só porque eu precisei da primeira vez foi muito difícil, acho que agora eu vou contratar uma consultora. Exato. E aí eu falo, não é possível. E, cara, imagina, um filho já indo pra 3, situação financeira apertada, vamos contratar uma mulher pra vir aqui falar como é que faz pra amamentar, você tá de brincadeira. Então eu fui muito contra no primeiro momento, não entendi o que era isso, não acompanhei esse processo, né? Porque de fato eu não tava lá, mas tava não sempre falou, trabalhando. Mas não impediu também. Não impedi porque você brigou comigo, inclusive, você acha que tem que pôr, tem que ter, então tem. Ela brigou assim, tipo, foi incisiva, falou assim, Léo, eu quero amamentar meus filhos, esse é um preço que eu tô disposto a pagar e eu vou pagar porque falaram pra mim isso. Eu falei, então tá bom, vai, então faz, né? E aí fez consultoria de amamentação, conseguiu amamentar os gêmeos exclusivamente no peito até 1 ano e 8, 2. Exclusivo até 6 meses. Aí começa a introdução alimentar. Perfeito, então até, né, enfim, exclusividade, claro. Então nesse caso já foi diferente, né? E com o histórico do que tinha acontecido com a Alice, que motivou ela a buscar esse tipo de informação e ir atrás disso. Já o Miguel, completamente diferente, né? Miguel nasceu de parto natural em casa, domiciliar, que era um sonho que ela tinha, e eu costumo brincar que eu tenho 2 esposas. A esposa antes Miguel. Antes do parto. Antes do parto Miguel. E tô até emocionado. Corta. O que você acha que mudou? Não tava nessa pergunta, não tava aqui, mas o que você acha que mudou na Vanessa? Vou ter que acelerar. Vou pegar um papelzinho pra você. Não, peraí. Já vai. Essa parte você corta, tá? Dá uma acelerada e tal. Ouve uma emoção, coloca em preto e branco. Bom, tem outra mulher, né, depois do parto, do Miguel, que é a Vanessa versão 2.0. Turbinada. Mais confiante, mais autoconfiante e segura, né? Uma mulher mais realizada. O processo de pós-gestação do Miguel foi o mais simples que teve, não foi a mesma turbulência da Alice, mesmo que a gente sabe que lá com a Alice a gente era pai de primeira viagem. Dos gêmeos a gente tinha mais 2 crianças, eram 3. Mesmo assim a gente já tinha 4 com o Miguel. E ainda assim foi bem diferente. Mais simples, né? Mais suave. Simples, mais suave. Porque foi algo natural mesmo, né? O parto motivou a vários outros comportamentos naturais. Isso é o que eu vejo. A gente nunca falou sobre isso. Mas assim, sobre a amamentação do Miguel, então por já ter experiência com os gêmeos, foi bem mais tranquila também, né? O Miguel amamentou já saindo da barriga e já foi pro peito, né? Foi uma coisa até bonita de se ver. Lindo, né?
que a gente chama de amamentação na primeira hora de vida, aquele contato pele a pele, né? Dos 4, ele foi o único que teve essa experiência, né? E é isso que eu lembro, assim. A gente teve muita informação depois disso, né? Sim. Até pra ter o parto domiciliar, foi muito oscilação de pensamento, sentimento, buscar de informação. A gente assistiu filmes, conversou com profissionais, teve horas que a gente desistiu, depois a gente voltou atrás. Então, assim, tudo eu apoiando ela, porque também tinha questão financeira, uma série de questões que no Brasil a estrutura realmente é tendenciosa para gerar você num processo, né, de cesariana, mas enfim, o que eu vejo foram 3 cenários completamente distintos, com complexidades e dificuldades diferentes, mas que com informação acho que você conseguiu superar mais fácil. De todos esses processos aí, né? Do Miguel foi muito suave, assim, mas a gente tinha outras questões de paternidade e maternidade, né? Que é cuidar de 4 crianças, a questão financeira que é bem importante, carro maior, né? Tudo muito diferente, estrutura e tudo mais. A gente só trocou de carro por causa de filho. Por causa de filho, todas as vezes foi por causa de filho. Mas assim, no pós-parto, em geral, o que você acha que é mais difícil na visão do pai? Né? A gente fala muito da visão da mãe, né? De como a mãe se sente. E eu acho que isso tem que ter uma notoriedade muito grande mesmo, porque ela que tá passando fisicamente, emocionalmente e tal, mas a gente não pode esquecer que o pai também é um ser humano e que ele também está se tornando pai pela primeira vez, ou se tornando pai de 2, de 3, de 4. O que foi mais difícil para você em todos esses processos aí, cada filho que foi chegando? Bom, pra mim, se eu for sintetizar tudo de uma vez, sem falar individual, mas pra mim a maior dificuldade é não estar presente. Porque o parto, ele, apesar da mulher ter a licença maternidade, que também, né, é uma falácia aí, porque não dá o tempo suficiente, enfim, é uma discussão muito grande em relação a isso. O pai não tem a licença maternidade, né? E a gente não consegue acompanhar. E por a gente não conseguir acompanhar, a gente não consegue agregar. E por a gente não conseguir agregar, porque de fato a mãe é que faz o maior papel. Ela que amamenta, né? Ela que tem essa conexão, né? Que teve 9 meses na barriga. O pai está começando a conexão a partir dali. É pós-parto mesmo. E a gente não tem como aprofundar tanto, porque a gente não está tão presente. Né? Vai ser um vídeo de chorão. Pra quem não sabe, eu sou um chorão mesmo, e é isso aí. Não tenho vergonha disso. Tá, então você sentiu falta, assim, né, de ter mais esse... Assim, aqui no Brasil a gente tem no máximo uma licença paternidade de 20 dias, quando a empresa é empresa cidadã. E alguns pais conseguem pegar um mês de férias, né? Então, mais no mais é uma semana, né, gente? A gente sabe que essa uma semana conta também, muitas vezes, da hora que o pai dá entrada na maternidade com a mãe. E às vezes 3 dias dessa uma semana já é consumido na maternidade. Então, assim, é bem desumano, é bem surreal, né? E aí eu posso acrescentar uma coisa? Pode. Por exemplo, no ponto de vista meu, né? Eu estava ali trabalhando enquanto ela estava sozinha em casa ou com uma rede de apoio, enfrentando todos os desafios, onde ela tinha várias preocupações e eu com outras preocupações externas. Chegava em casa, ela queria expressar as preocupações que ela tinha internas e eu queria expressar as preocupações que eu tinha externas, e somados à quantidade de filhos e os desafios que eu não vi, que eu não vivi, não senti, ela sentia, queria expressar, a gente tinha que discutir isso, tinha que melhorar. Cara, um turbilhão, assim, absurdo, porque a estrutura é assim. Né? Muito complexo. De forma prática, no dia a dia, tem o apoio emocional, que a gente sabe, né? De, não, vamos lá, você vai conseguir e tudo mais, mas de forma prática, como que era o seu apoio à amamentação no pós-parto? O que você fazia? Eu fazia, por exemplo, primeira coisa, se fosse de madrugada, eu tentava acordar, pegar a criança para trazer, né? A Alice aconteceu, com os gêmeos aconteceu, ainda mais com os gêmeos. Nossa, não tinha nem como, eram 2. Às vezes eu só virava de lado. Sim, exatamente. Colocava no peito. Virava e colocava no peito. E cuidar, né? Cuidar desse processo. O que precisa o que eu posso fazer para auxiliar nesse processo? Porque não sou eu que faço. Então, era o que eu fazia, né?
E tentar, no meu caso, aí eu vou falar do meu caso. No meu caso, eu tentava acabar com os problemas psicológicos, digamos assim, que a Vanessa criava na mente dela, te dava um problema, tirar isso, esse peso dela, para que ela conseguisse fazer isso de uma forma mais tranquila. Era tipo um processo de psicólogo mesmo. Mas você tinha cuidados com os bebês? Tinha, nossa, trocava fralda, dei banho muito tempo. O primeiro banho da Alice, aliás, os primeiros 10 banhos da Alice fui eu que dei. De todos, De quase. todos, né? Eu não dava banho na primeira semana. Dava banho, trocava fralda, via se tava desconfortável, por exemplo, à noite, não dormia, eu que ficava lá, fazia musiquinha pra Alice, fiz várias musiquinhas pra ela, pra ver se ela dormia, fazia ginastiquinha, colocava na banheira, meu Deus, é tanta coisa que não furou. Limpava o umbigo. Limpava o umbigo. Não tinha aflição, tenho até hoje de limpar o umbigo. Limpava o umbigo, os 4 umbigos fui eu que cuidei. Apesar do Miguel também fui eu que cortei o cordão umbilical, então foi uma coisa diferente. Então assim, era apoio total. Apesar do meu cansaço, porque eu também já estava cansado, já tinha saído, já estava trabalhando o dia inteiro e assim, foi uma fase da nossa vida onde eu mais trabalhei, né? Do ponto de vista braçal mesmo, foi o que eu saía de casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, voltava às 10 da noite. Foi um caos. Apesar de toda a dificuldade que a gente enfrentou, você acha que é importante amamentar? Claro, sem dúvida. Tem vários benefícios para os nossos filhos. É um benefício para a mãe, porque gera uma conexão com o filho que não tem, né? Não teria de outra forma. A Vanessa sempre fala, quando olhava para a carinha da Alice e tal, ou do Carlos, ou do Miguel, ou da Luísa, gera uma conexão. Existe o ponto de você economizar, né? Porque, por exemplo, quando a Alice desmamou, a gente gastou muito dinheiro com fórmula, com tudo que era necessário para que ela pudesse se alimentar, e a fórmula não é barata, não era, hoje então nem se fala. E que mais? Olha, o que eu vejo é a tranquilidade do bebê, assim. O Carlos, a Luísa e o Miguel são bebês diferentes do que a Alice naquele momento, né? Naquela fase de bebê. Eram mais tranquilos, né? Tanto que não deram tanto trabalho quanto a Alice deu. A Alice deu muito trabalho nos 3 primeiros meses. Já o Carlos, a Luísa e o Miguel não. Então acho que deve ter alguma influência também. É comum vocês homens conversarem sobre filhos e paternidade? Ele, como esposa de consultora de amamentação, viu um pai recente ou um homem que vai ser pai futuramente, a primeira coisa que ele fala, minha esposa é consultora de amamentação, hein? Você precisa contratar ela, que você não tem noção de como tem desafios de amamentação, né? E é importante fazer um pré-natal, não. Isso é uma coisa. Sim. Eu sei que você faz por vários motivos, né? Primeiro que você vivenciou, mas segundo porque você é meu marido, terceiro que você acha que é um trabalho importante. Sim. Enfim. Mas homens, quando vocês se encontram em algum momento, existe a conversa da paternidade? Acho que não. Fala sobre os filhos? Não, assim, depende, né? Por exemplo, se são amigos mais próximos, por exemplo, padrinhos, né, compadres, normalmente a nossa grande preocupação é como um e o outro está, né, em pontos gerais. Então a gente se preocupa com a criança, se preocupa com a família, e isso acaba se tornando um assunto, em algum determinado caso. Tem mais abertura para falar os desafios que aconteceu, o que não aconteceu, como é que está a mulher, como é que estão os filhos, isso é natural. Mas na sociedade em geral, quando a gente conversa com outros amigos de outros ciclos sociais, ou até mesmo que a gente está se aproximando de uma pessoa, esse é o último assunto, né? Eu até tento quebrar esse protocolo falando, oi, tudo bem, eu sou Leonardo Coelho e eu tenho 4 filhos. Né? Então, porque quando eu falo que tenho 4 filhos já gera um choque, as pessoas já abrem mais as portas para falar um pouco sobre isso também, gera uma intimidade, porque o cara é um cara que é família, né? Uma tendência a se fazer uma associação, mas de fato não existe uma conversa, né? Por exemplo, comparando com as mulheres, como eu vejo, se elas se encontram na escola, né? Na porta da escola, tudo que elas falam circundam o que os filhos estão fazendo ou deixando de fazer, o que eles estão fazendo. Se os homens se encontram na porta da escola, vão falar sobre o time de futebol, vão falar sobre outras coisas que não são os filhos. Mesmo se o filho está com dificuldade, não importa, isso não existe. Você acha que muitas coisas poderiam ser melhor se os homens conversassem mais sobre os filhos? Acho que sim. No sentido de como saber lidar com as situações? Sim, total. A gente não tem esse tipo de conversa.
por isso a gente não se sente parte do processo. Porque se a gente estivesse debatendo esse processo, significa que a gente se sentiria parte dele. Mas a gente não debate o que é os desafios, então a gente não se sente parte do processo, e aí há até um certo conflito em casa. Tipo assim, não, mas eu não faço parte desse processo. Né? É que no meu caso nunca foi assim, porque eu sempre, né, quebrei esse protocolo, que eu quero ser um pai presente e luto sempre para estar assim, mas a maioria não é assim. E pra gente finalizar, você acha que tem um vínculo bacana com seus filhos? Sim. E ao que você atribui esse vínculo? Ixi, pergunta complexa. Deixa eu parar pra pensar. Porque se não tem, né, o vínculo da gestação, que a gente tem algumas formas de ter vínculo com os nossos filhos, né? Então, se não tem a gestação, não teve o parto, não tem a amamentação, ao que você atribui esse vínculo com seus filhos? Uma coisa que eu aprendi é que a gente não precisa responder de bate-pronto, né? A gente pode pensar. Sim. Assim, ó, tem tantos pontos, mas o ponto principal, se eu fosse falar, é dessa vontade de estar presente no processo, né? Eu sempre quis estar presente no processo e fiz o máximo para isso. Mesmo com as minhas limitações, que tinha muitas limitações. Limitações internas e limitações externas. Por exemplo, trabalhar muito, como eu falei. Mas eu acho que esse vínculo, ele é construído, né? Então, quem até hoje coloca os meus filhos para dormir sou eu, enfim. Vou voltar essa parte para não ter que ficar tanto choro assim. Eu não posso participar de podcast, não. Você vai chorar o podcast todinho. De jeito nenhum. Ai, caramba. Atribuo a muitas outras coisas, mas principalmente a minha vontade de estar presente no processo, desde o início, né? Quando eu penso no trabalho, eu penso o que eu posso melhorar no trabalho para poder estar mais presente. Quando eu penso no dia a dia, o que eu posso fazer para estar mais presente, tanto que até hoje, quem coloca eles para dormir, quando estou em casa, e hoje, graças a Deus, é 99% das vezes, né? Eu fiz várias mudanças na minha vida para que isso acontecesse, sou eu. Né? Não só eu, ela também, porque nós temos 4, então fica 2 com os meninos, um com o menino, um com as meninas, né? A gente divide, horas as meninas quer eu, horas as meninas quer ela, e assim vai. Mas eu acho que é uma construção, né? E aí puta, cara, a gente não é preparado para ser pai, a gente não sabe lidar com as emoções que as crianças geram na gente. Então, por exemplo, tentar um autoconhecimento por conta das frustrações que nós tivemos como filhos, ou até mesmo do que a sociedade impõe, ou até mesmo do que a gente carrega, né, no nosso gene, sei lá, qualquer coisa no gênero. A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar. Eu não sou um pai 100%, mas eu sou um pai que estou sempre buscando melhorar. Então, tem casos, por exemplo, que eu falo, puta, errei, caramba, não precisava falar assim, ele só queria atenção, eu posso fazer diferente, e aí eu melhoro, eu vou pro próximo. Então é isso. Muito bom. Bom, gente, esse vídeo era pra ser assim mesmo, muito natural, muito na perspectiva dele, percepção dele. Eu falei pouquíssimas coisas porque eu queria que ele deixasse falar mesmo, como que ele enxergou isso. E isso é muito bacana da gente compreender que existem diferenças no ser humano no geral, mas principalmente entre mulher e homem, né? Entre pai e mãe. O papel da mãe é um, o papel do pai é outro, e isso se completa, assim como tem, né, famílias diversas, com 2 mães, com 2 pais, e eles vão se completar de alguma forma. E o que mais importante é essa criança se sentir amada, acolhida e respeitada, né? Mas eu quis trazer a visão de um pai com experiências distintas, sem julgamento, né? Sem julgamento dele com as outras pessoas, de vocês com a fala dele. Coloquem os pais para assistir esse vídeo, compartilhem, porque eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença na vida de vocês. Obrigada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos. Gostou? Gostei, obrigado. Apesar do chororô, mas eu acho que eu consegui expressar o que eu sinto e espero que isso ajude os pais, né, a
ter uma visão um pouco mais humanizada. É bom viver sobre a o paternidade, processo. não é? Reviver muito e Não é? viver principalmente. Muito bom. Obrigada!